Bom dia, irmão. Que bom estarmos juntos novamente. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. No nosso devocional, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Deuteronômio. É um capítulo muito especial, capítulo 28. Moisés está finalizando sua mensagem, chegando ao momento final do livro, e ele vai pronunciar as bênçãos e as maldições desse livro da aliança, né, de Deus com o povo de Israel no Antigo Testamento. E há muitas lições para a gente aqui nesse texto. Eu gostaria que você então meditasse comigo. Eu vou me deter hoje apenas nesse capítulo. É um capítulo que merece de fato uma atenção especial. Existe muita coisa a ser aprendida nesse texto. Eu gostaria de meditar com você no capítulo 28 do livro de Deuteronômio. Abra sua Bíblia, por favor, nesse texto do capítulo 28 de Deuteronômio. E eu acredito que o Senhor vai falar muito conosco por meio desse texto. O texto sagrado inicia-se mostrando Moisés usando uma figura de linguagem chamada merismo, onde duas partes formam um todo, duas partes se conectam para formar um todo. Então, é isso que o texto faz, e é mais ou menos essa figura de linguagem que Moisés vai usar no texto inteiro. E ele começa dizendo: se atentamente ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Então, a partir desse momento, aqui está a condicional do texto. Se você ouvir, se você guardar, se você obedecer, lembra, essas palavras resumem o livro de Deuteronômio, né? Recorda, lembra do seu passado, lembra de tudo que aconteceu, de onde você estava, lá no Egito, lá na escravidão, todo o tempo de desobediência dos seus pais no deserto, lembra, recorda, olha para trás, obedece agora, obedece quando você entrar na terra, obedece sempre, e a obediência, o chamar, o ouvir, e não é apenas escutar, mas é obedecer, é acolher, é acatar, é guardar a palavra do Senhor, e cuidado, que é justamente esses alertas que Deus vai dando ao povo de Israel por meio de Moisés, mostrando dos perigos. E o principal perigo que o povo de Israel vai enfrentar é a idolatria, é abandonar o Senhor da glória. Então, as bênçãos aqui e toda a lei de Moisés está condicionada. Se você guardar, se você fizer, se você obedecer. Então, toda a lei está baseada no esforço do povo de Israel em obedecer ao Senhor. Se o povo de Israel não obedecer ao Senhor, então ele não vai ter essas bênçãos. Se o povo de Israel obedecer ao Senhor, eles terão essas bênçãos. E aqui entra o merismo, né? Bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto dos seus animais. Veja, o merismo é isso. Busca unir duas partes para formar um inteiro, um todo. Isso é, a bênção ela vai ser geográfica, em casa e no campo. A bênção será de tempo e espaço, quer dizer, você vai ser abençoado em qualquer tempo, em qualquer lugar onde você estiver, em qualquer situação que você estiver. No processo, no início ou no fim, né? Você vai ser abençoado na plantação e na colheita, desde a plantação até quando a mulher estiver fazendo a massa, né, do pão, enfim, todas essas ideias de plenitude, de estar completo. Por exemplo, seu inimigo sai contra você num caminho, ele vai fugir por 7. Enfim, essa ideia maravilhosa do merismo, onde a bênção de Deus vai tomar Israel em todas as áreas, em todos os momentos, em todos os lugares, de qualquer situação.
Deus vai abrir os tesouros dos céus, vai derramar chuva nas estações certas, a terra vai frutificar, tudo vai acontecer de acordo com a vontade de Deus. A partir do versículo 9, essa é a primeira ideia aí dos primeiros versículos. A partir do versículo 9 até o 14, Israel deve ser um povo santo ao Senhor, o que significa guardar, andar nos mandamentos do Senhor. E ele vai ser chamado fazendo isso, guardando, obedecendo. Ele vai ser um povo santo ao Senhor, vai ser um povo exclusivo de Deus. Essa é a ideia do capítulo 19, que o povo de Israel é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele pertence a Deus, ele procede de Deus, ele é de Deus. Então é um povo santo ao Senhor, isso ele é separado, ele é guardado, ele é exclusivo de Deus. E essa ação de ser santo ao Senhor vai produzir uma identificação do povo de Israel com Deus. Por isso que o texto sagrado vai dizer que ele vai ser chamado pelo nome do Senhor. Quer dizer, as nações vão conectar o nome de Deus com o nome de Israel. As nações vão fazer essa identificação única. O povo de Deus, ok? Então, essa é a ideia. O povo que pertence a Deus, o povo de Deus, o Israel de Deus. Então, essa identificação com Deus vai ser plena, inseparável. O povo de Israel vai ser inseparável da pessoa de Deus, do caráter de Deus, dos atributos de Deus, das ações de Deus. Ele vai ser o povo de Deus. Consequentemente, esse povo santo que está identificado com Deus tem acesso à pessoa de Deus como nenhum povo tem. Eles têm acesso às bênçãos de Deus como nenhum outro povo tem. Mas também eles têm acesso à derrota dos inimigos de Deus. O pavor de Deus vai tomar as nações quando ouvirem o nome de Israel, quando virem o povo de Israel. Por quê? Porque o Senhor está com ele. Foi aquilo que aconteceu lá em 1 Samuel, quando os filisteus, a Arca da Aliança, chega por mãos de Ofni e Finés dentro do acampamento do povo de Israel, e eles gritam e a terra treme, e os filisteus ficam desesperados e dizem assim: os deuses estão no acampamento deles, do povo de Israel. Quer dizer, essa ideia do pavor, apesar de que nesse momento, por causa do pecado de Ofni e Finéias, de Eli, que era o sacerdote seu pai deles, e do povo de Israel que tinha abandonado o Senhor, apesar de ter um grito de guerra, de ter um culto, entre aspas, muito bonito, eles foram derrotados por causa da desobediência deles. Então, mas veja que os inimigos tremem de medo quando veem Israel, quando ouvem, porque eles conectam o Deus de Israel com o próprio Israel, o Deus que abriu o Mar Vermelho, que derrotou a maior nação do mundo na época, o povo egípcio, que fez todas aquelas pragas, que cuidou, que proveu, que protegeu o povo de Israel por 40 anos no deserto, que entrou e destruiu mais de 8 nações dentro da terra que mana leite e mel, a terra prometida, que abençoou aquele povo, enfim. Tudo aquilo que Deus é e faz, seus atributos e suas ações, estão conectados, identificados com o povo de Israel. Então, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Elas virão, esse verbo vir, é uma preposição no hebraico aqui, quer dizer, entrar, vir para dentro. Essa ideia de entrar, de ir na direção, mas na direção de ir para dentro da nação de Israel. E te alcançarão. Aí o verbo de apoderar-se, de segurar, de perseguir, como um guepardo com toda velocidade persegue sua presa, como um felino está correndo atrás da sua presa até alcançar, e segurar, atingir. Então essas bênçãos vão vir atrás de Israel, de forma a apoderar-se de Israel, a perseguir Israel. Essas bênçãos atingiriam Israel como uma flecha atinge o alvo e segurariam Israel como um valente segura
o seu inimigo. Então essas bênçãos viriam e agarrariam. Israel não conseguiria se desvencilhar, se desviar das bênçãos de Deus. Por quê? Porque Israel estava obedecendo ao Senhor, porque Israel é um povo santo ao Senhor. Então todas essas bênçãos, toda essa prosperidade, essa bênção no campo e na cidade, as pessoas e os animais, do cultivo à colheita, todas essas bênçãos, a chuva, as estações do ano, tudo seria derramado pelo próprio Deus. Deus é o autor das bênçãos. Deus é o que estende as mãos sobre Israel para abençoá-lo. Deus é aquele que age abençoando. As bênçãos não são do próprio Israel em si. Não é Israel que está produzindo bênçãos. Não. Deus é o autor dessas bênçãos. Deus está derramando essas bênçãos sobre Israel. E Israel seria abençoado com bênçãos terrenas de uma forma espetacular. E, obviamente, com conhecimento da pessoa de Deus. Deus se revelaria através da sua palavra. E aqui o ponto-chave o ponto áureo de tudo é a palavra. A palavra de Deus é o ponto-chave onde Deus se revela. E é o ponto condicional que, sendo guardada, obedecida, lida, amada, essa palavra que revela Deus, essa palavra que expressa o próprio Deus, essa palavra que sai da boca do próprio Deus, que o próprio Deus escreve nas tábuas de pedra, essa palavra de Deus, que procede de Deus, e expressa o próprio Deus, como Paulo vai dizer que toda escritura é inspirada por Deus. Então essa palavra de Deus deveria ser guardada, e esse é o ponto da bênção. Aqui a bênção é condicional à obediência, à fidelidade, a guardar, a amar essa palavra. Então aqui está o ponto central de tudo, é a palavra de Deus. O relacionamento de Israel com a palavra de Deus determinaria a bênção de Deus. Deus é amigo de Israel, Deus é aliado de Israel, Deus defende Israel. O inimigo vem contra Israel e Deus defende Israel. É Deus que abençoa Israel. Deus está junto com Israel. Deus é o Pai que acolhe, que abençoa, que dirige, protege, provê sobre Israel todas as bênçãos, porque Israel está obedecendo a palavra de Deus e é povo de Deus por guardar e viver essa palavra. Então, esses primeiros 14 versículos de um capítulo de 68 versículos aproximadamente, falam justamente dessa disposição de Deus em ser o Pai, ser o amigo, seu protetor, o provedor de Israel, através da bênção que Deus concedeu a Israel lhe dando a sua palavra. Todo esse capítulo vai reger o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento será uma interpretação, de fato, de todo esse livro, de todo esse capítulo. Então, esse capítulo ele é um sistema nervoso central de todo o Antigo Testamento. Mas a partir do versículo 15, esse texto sagrado muda para o meirismo do mal. Agora, Moisés vai mostrar que assim como Deus estaria a favor de Israel, se eles obedecessem à palavra do Senhor, guardando, vivendo, amando o Senhor, assim também, e aí estariam as bênçãos de Deus, assim, na mesma proporção, estariam as maldições de Deus sobre Israel, se Israel não obedecesse essa palavra. Haveria um meirismo do mal, isso é, da maldição. Deus iria juntar todas as partes da vida desse povo para o mal.
E, meus irmãos, é um capítulo muito poderoso, porque Josias, o rei Josias, quando ouve esse livro, e principalmente esse capítulo, e vê que Israel está vivendo uma vida de pecado, de trevas, ele rasga as suas vestes, ele joga cinza e terra sobre si e manda consultar o Senhor, porque diz, não tem esperança para nós temos desobedecido o Senhor por toda a nossa vida, e todo esse mal vai vir sobre nós, e Deus então na sua infinita graça e misericórdia reverte tudo isso. É muito triste ouvir esse texto daí por diante, porque é muito assustador, inclusive, o que Deus vai dizer aqui, daqui por diante. E veja aí que o texto sagrado vai mostrar que o Senhor está contra Israel. O texto em nenhum momento vai falar do diabo. O texto em nenhum momento vai falar de que Satanás vai vir. Não. O cristão, ele tem muito medo, muitas vezes, do diabo, ele não deveria ter, mas ele tem muito medo da ação do diabo. Irmãos, Jesus nos mostra uma coisa. Ele diz, não temam um homem que pode matar o corpo. Temam a Deus, que depois de matar o corpo, lança a alma no inferno. O maior inimigo que nós poderíamos ter é o próprio Deus. E Israel teria Deus como seu inimigo se ele fosse infiel a Deus. Israel teria Deus como seu inimigo se Israel desobedecesse a Deus. O maior inimigo do homem não seria o diabo. O maior inimigo do homem seria o próprio Deus, se o homem se voltar contra Deus. Porque você tem o diabo, e o diabo é limitado, Satanás é limitado em poder, em grandeza, em força, em autoridade. Ele é limitado em tudo isso. Mas Deus, ele tem todo o poder. Deus, ele é limitado em glória, em força, em autoridade, em soberania. Deus é o Todo-Poderoso. E ter o Todo-Poderoso como seu inimigo seria a maior tragédia para a vida de qualquer ser humano. E no caso aqui, para Israel. E o texto vai falar, a partir do versículo 15, o seguinte: com que me abandonastes, é a expressão de Deus no texto. Porque você me abandonou, e aqui o verbo abandonar, azab, do hebraico, significa afastar, deixar, negligenciar, apostatar. Israel não poderia abandonar o Senhor. O fato de deixar a Deus, de negligenciar a Deus, de deixar Deus de lado. O mandamento é: o Senhor é o único, o Senhor é o primeiro, nada e nem ninguém está junto ou acima dele. Ele é o único, ele é o primeiro. Deus está acima de tudo e de todos. Lembro aquele texto a você de que se a mulher do teu amor, se o teu melhor amigo que você ama com a sua própria alma, ou se seu pai, ou se sua mãe, ou se um filho, seja lá quem for, te chamar para te desviar do Senhor, você será o primeiro a ir contra esta pessoa sem piedade alguma. E aí mostra a seriedade de que Deus é o primeiro, a sua palavra é a primeira na sua vida. Não existe nada, não existe ordem de pessoas, não existe mandamento de homens, não existe absolutamente nada e nem ninguém que deva estar igual ou acima da palavra de Deus. Lembra, a palavra de Deus e Deus são a mesma coisa, porque a palavra dele é a palavra de Deus. Então, Deus e a sua palavra estão no mesmo pé de igualdade em poder, em autoridade. Então, Israel, com o seu relacionamento com a palavra de Deus, deveria amar o Senhor e não deixar o Senhor. Deixar a palavra é deixar a Deus. Deixar as Escrituras é deixar o Senhor. Negligenciar as Escrituras é negligenciar o Senhor. Abandonar o culto é abandonar o Senhor. Negligenciar o culto é negligenciar o Senhor.
Meu amado irmão, e aqui está a grande desgraça que cairia sobre Israel, porque os verbos em ação aqui são de Deus, é Deus que faz. Olha, versículo 20, acompanhe comigo o versículo 20. O Senhor mandará, fará, ferirá, dará, fará cair diante dos inimigos, ninguém haverá que te salve, te levará cativo. Aí você vai ver no versículo 25, versículo 31, versículo 36, você vai ver que o mesmo Deus que age em bênçãos, Deus é o autor das bênçãos, mas Deus é o autor das maldições. Não é o diabo, meu irmão. Não é o diabo que está amaldiçoando aqui, é o próprio Deus que está amaldiçoando por causa do pecado, por causa da rebeldia, por causa da infidelidade, da desobediência. É Deus que está agindo. Todas essas maldições, diz o versículo 45, virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruídos, porquanto não ouvistes a voz do Senhor teu Deus, para guardardes os mandamentos e os estatutos que te ordenou. Veja, a voz de Deus são os mandamentos de Deus, a voz de Deus é a palavra de Deus. Quantos cristãos querendo ouvir a voz de Deus? Olha aí o texto sagrado. Meu irmão, e todas as maldições viriam sobre eles, porque e os perseguiriam, e os alcançariam, e eles seriam destruídos pelo próprio Deus, não pelo diabo, mas pelo próprio Deus. Por quê? Porque não ouviram, não guardaram, não amaram ao Senhor. Eles deram ouvido às nações, eles deram ouvido às culturas, eles deram ouvidos ao seu próprio coração e não à palavra de Deus. Versículo 47, porquanto não servistes ao Senhor teu Deus com alegria e bondade do teu coração, não obstante a abundância de tudo o que tens. Veja, Deus abençoou Israel com tudo. E mesmo debaixo de toda bênção, eles tomaram todas aquelas bênçãos para o mal e não serviram, não cultuaram, não obedeceram ao Senhor de coração, com bondade de coração e com alegria. Por isso, todas aquelas maldições viriam sobre Israel. Versículo 58, se não tiverdes cuidado de guardar todas as palavras desta lei, escritas neste livro, para temeres esse nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas de tua descendência, grandes e duradouras pragas e enfermidades graves e duradouras. Versículo 62, porque não destes ouvidos à voz do Senhor vosso Deus. Meu irmão, e as maldições são as piores terríveis. Maldito no campo, maldito na cidade, malditos filhos, malditos gados, maldita plantação, maldito é tudo. Eles seriam vencidos pelos inimigos. Irmãos, coisas que a gente tem até dificuldade de olhar, de imaginar. Você vai ter uma mulher, mas os homens a possuirão. Você vai ter uma casa e outras pessoas a habitarão. Você vai plantar e outros vão colher. Meus irmãos, é uma coisa assim, vocês vão ser vendidos por escravo. Deus vai trazer nações estrangeiras que vão destruir vocês e vão levar vocês escravos. Lembrem, irmão, quando a maldição veio da mão de Deus, assim como a bênção veio da mão de Deus. Ninguém está livre disso. Se obedecemos a palavra de Deus,
temos as bênçãos de Deus. Se desobedecemos a palavra de Deus, se somos infiéis ao Senhor, meu amado irmão, as maldições não tem jeito. Não há bênção na desobediência, não há bênção na infidelidade, não há bênção, meu irmão, em abandonar o Senhor nosso Deus. Se somos infiéis, Paulo vai dizer, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Isso é, Deus não pode negar seu povo. Mas se o negarmos, Ele nos negará. Meus irmãos, como esse texto deve nos fazer temer a Deus. Como esse texto deve nos lembrar de que a infidelidade quebra a aliança. Toda maldição encontra-se na desobediência e infidelidade. A desobediência nos faz inimigos de Deus. Mas Deus se faz nosso inimigo quando nós desobedecemos a Ele. O pecado é o mal supremo. Foi o pecado que fez Satanás se tornar Satanás. E tem consequências terríveis. O pecado está sob a ira eterna de Deus. O pecador está sob a ira eterna de Deus. Agora, deixa eu te fazer entender esse texto sobre a luz do Novo Testamento. Porque é importante você entender, irmão, aquilo que Cristo fez na cruz. Mas não tomar o que Cristo fez na cruz como um objeto de que eu posso ser infiel e Deus vai permanecer fiel a mim e nada vai me acontecer. Isso é um engano muito grande que os cristãos levam no seu próprio coração. Em Gálatas capítulo 3, versículo 6 ao 14 diz assim, Paulo está falando da lei de Moisés e da maldição da lei, que é justamente esse capítulo que nós estamos. É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão, os que creem em Cristo Jesus. Os da fé, como Abraão creu em Deus, eles são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos da terra, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Isso é, o fato de você crer em Cristo, de ter e crer aqui é a aliança, crer aqui é o nascer de novo, é o nascer da água e do Espírito. Crer aqui é a aliança da cruz, é a salvação em Cristo Jesus. O fato de você crer em Deus como Abraão creu e pisar nas mesmas pegadas da fé de Abraão que creu em Cristo Jesus, te colocam debaixo dessa bênção, porque Cristo assumiu a nossa culpa no Calvário. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. As bênçãos eram decorrentes da obediência e as maldições da desobediência. E obviamente, irmãos, que ninguém, versículo 11, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo, Abacuque, viverá pela fé. O livro de Abacuque é que traz essa frase, o justo viverá pela fé. O povo de Israel estava em desobediência, uma daquelas maldições estava vindo sobre o povo de Israel, Deus estava trazendo um povo de língua estrangeira para destruir Israel, e Abacuque entra em parafuso e diz, mas Senhor, tu não podes destruir teu povo. E aí então, há esse diálogo entre Deus e Abacuque. E realmente, meu irmão, Deus trouxe os babilônicos e destruiu praticamente quase todo o povo de Israel. Só o restante voltou pela graça misericordiosa de Deus. Mas veja, o povo de Israel, que era o povo da aliança, estava vivendo longe da palavra de Deus e queria ser abençoado mesmo assim e recebeu maldição. Meu amado irmão, da mesma maneira o povo de Deus hoje,
O povo de Deus hoje, o verdadeiro povo de Deus hoje, o verdadeiro cristão hoje, o que é nascido do Espírito, o que nasceu da água e do Espírito, que é nascido de novo, que é nascido de Deus. O verdadeiro cristão não é aquele que simplesmente vai na igreja, não é aquele que simplesmente foi batizado e tem o seu nome no hall de membros, não é simplesmente aquele, meu irmão, que é um cristão nominal, que tem uma vida dupla, é uma coisa na igreja e é uma coisa no resto da sua vida. Não é esse cristão, mas o cristão verdadeiro está aqui, né? Cristo se fez maldição, versículo 13 de Gálatas 6. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar. Como está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aqui, irmão, nós temos a salvação. Cristo Jesus, o nosso Senhor, Ele nos resgatou da maldição da lei, porque Ele recebeu a nossa maldição, a nossa condenação. Ninguém consegue ser salvo pela obediência à lei. Por quê? Porque todos pecaram e banidos estão da glória de Deus. Ninguém consegue ser salvo por si mesmo, porque todos, como pecadores, vamos receber a culpa, o salário do pecado, que é a morte. O que é a morte? É toda essa maldição. São todas essas maldições que Israel estava recebendo. É o que Deus vai dizer, que eu ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida. Mas o ser humano é um pecador. Todo ele, em qualquer cultura, em qualquer tempo, de qualquer povo, tribo, língua ou nação. E sem Cristo Jesus, todos nós vamos receber uma única coisa, a morte. O salário do pecado é a morte, é a maldição. Cristo nos libertou da maldição, porque Ele se fez maldição em nosso lugar. O puro, o perfeito, o inocente, Jesus, o Cordeiro de Deus, levou sobre si o pecado e recebeu toda a punição que deveria cair sobre nós. A ira eterna de Deus que estava sobre nós recaiu sobre Jesus. O cálice da ira de Deus que nós deveríamos beber por toda a eternidade no inferno, Cristo bebeu em um único gole naquela cruz e nos deu o seu Santo Espírito, porque Ele nos perdoou todos os pecados. E o Santo Espírito que habita em nós é o que nos faz verdadeiramente cristão. É Ele que é o selo de que de fato somos cristãos, e Ele está nos transformando à imagem de Cristo. Por isso Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, não apagueis o Espírito Santo. Nós não podemos apagar, nós não podemos diminuir, nós não podemos resistir ao Espírito Santo. Nós podemos viver cheios do Espírito de Deus. Meu irmão amado, a maldição vai cair sobre todo aquele que não estiver em Cristo Jesus, porque aquele que não está em Cristo Jesus está no pecado. Aquele que está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas passaram. Aquele que tem Cristo tem o Espírito Santo de Deus, é o verdadeiro cristão, e ele tem vitória sobre a natureza pecaminosa, sobre o pecado, sobre o diabo, sobre a cultura, sobre as tentações, sobre as trevas, sobre o mundo. Ele tem vitória, ele não está obrigado a pecar, ele tem uma vida de vitória sobre o pecado. E quando ele peca, ele busca o Senhor entristecido diante de Deus, pedindo perdão ao Senhor e dizendo, Deus, tem misericórdia de mim, lava-me no sangue de Jesus. Mas ele tem uma vida não de pecado, ele tem uma vida de santidade. Aos santos e fiéis é o mínimo irredutível. É a essência de todo cristão. Não dá para ser cristão se não é santo e irrepreensível. Você não é santo e fiel de si mesmo. Você é santo e fiel porque o Cristo maravilhoso que morreu por você naquela cruz te deu o seu Espírito para que você seja santo e irrepreensível. Você não vence o pecado sozinho. Você não vence o diabo e as tentações, o mundo, a carne. Você não vence nada disso sozinho. Mas se você é de Cristo, você tem o Espírito Santo. Se você nasceu da água e do Espírito, você
tem o Espírito de Deus e você tem o poder dado por Deus para viver acima do pecado. É isso que diz o livro de Romanos, é isso que vai dizer Paulo nas suas epístolas, é isso que diz Ezequiel no capítulo 36, darei novo coração, darei novo espírito, e eu vou escrever a minha lei nos seus corações, e vocês vão guardar a minha palavra. Aquele que nasceu de novo tem uma vida de vitória sobre o pecado. Pastor, eu não tenho uma vida de vitória sobre o pecado. Eu não tenho uma vida de vitória sobre o pecado. Eu continuo vivendo no pecado. Eu continuo vivendo escravo do pecado. Deus está te chamando nessa manhã a nascer de novo. Deus está te chamando nessa manhã a vir a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você precisa da salvação. Você precisa do Salvador. Você precisa passar da morte para a vida. Você precisa vir a Cristo Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Você não vai conseguir das suas forças, você não vai conseguir, não é ética, o Evangelho não é ética, o Evangelho é a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você não vier a Cristo, você vai continuar escravo do pecado, você vai continuar com todos os seus pecados sobre você e não terá perdão de Deus sobre a sua vida. Mas se você vier a Cristo Jesus, Ele perdoará todos os seus pecados, porque Ele recebeu todo o pecado e toda a maldição naquela cruz. Você precisa de Cristo Jesus, e você que já é de Cristo, entenda, meu irmão, Deus não te chamou a ser infiel. Deus não te chamou a desobediência. Deus não te chamou a negligência. Você não pode abandonar o Senhor. Você não pode enamorar-se do pecado. Você não pode flertar com o pecado e com o mundo. Deus te chamou à santificação. Deus te chamou à fidelidade. Deus te chamou a servir o Senhor com coração, de coração voluntário e bondoso. Deus te chamou, meu irmão, a viver uma vida santa neste mundo, porque você está no mundo, mas você pertence a Cristo Jesus. Que você possa viver de forma gloriosa. Se tem alguém que negou a Cristo, esse tal não é dele. Muitos anticristos têm surgido pelo mundo, diz João, e eles saíram do nosso meio, mas nenhum deles eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, estariam conosco. As minhas ovelhas, disse Jesus em João capítulo 10, ouve a minha voz, elas me conhecem, eu as conheço, jamais seguirão o estranho, e ninguém as arrebata das minhas mãos. O Pai que deu essas ovelhas para mim, o Pai é maior do que tudo, e das mãos do Pai ninguém arrebata essas ovelhas. Meu amado irmão, nós pertencemos a Cristo Jesus. Viva em santidade. A santidade é a marca do verdadeiro cristão. A fidelidade é a marca do verdadeiro cristão. Envolva-se com a palavra de Deus. Aonde está a palavra de Deus na sua vida? O quanto você ama essa palavra, o quanto você obedece, o quanto você guarda, o quanto você vive essa palavra. Meu irmão, a marca do cristão é que ele tem, como diz Ezequiel, a palavra de Deus, escreveu a palavra dele no coração. Porque Deus tirou o seu coração de pedra e te deu um coração vivo. Deus colocou em você o seu espírito e você tem prazer na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. A palavra de Deus é tudo que nós temos. Ame a palavra de Deus, vive essa palavra. Que você, meu amado irmão, esteja firme nessa palavra. Que você, que muitas vezes está na igreja, tem o seu nome no hall de membros, volte-se para Deus se você não é um cristão de verdade. Eu gostaria de encerrar com uma experiência que eu tive quando estava lá no Chile. Nós fomos fazer um trabalho numa igreja e aquele pastor nos recebeu e nós fomos ficar hospedados, era uma equipe de missionários, nós fomos ficar hospedados na casa daquele pastor.
E Deus colocou um incômodo muito grande no meu coração. Eu tinha 21 anos de idade naquela época. Deus colocou um incômodo muito grande no meu coração em relação àquele pastor. Deus falou no meu coração, esse pastor está vivendo em imoralidade. E não deu outro. Um dia sentado na mesa, tomando café com ele e um outro irmão, eu confrontei aquele pastor. Nós passamos uns 3 dias na casa dele. Eu confrontei aquele pastor e disse que ele estava vivendo imoralidade. E ele baixou a cabeça e disse, é verdade. Pediu oração. Quando eu botei a mão sobre a cabeça daquele homem, ele caiu endemoniado. Meus amados irmãos, às vezes tem muita gente que está na igreja, tem seu nome no hall de membros, tem anos que estão na igreja, e estão vivendo uma vida de pecado, uma vida de trevas. Um outro caso é John Wesley. John Wesley já era pastor há 10 anos, já tinha sido missionário nos Estados Unidos, e quando voltou para a Inglaterra, aí ele teve a experiência do novo nascimento. Era um homem que pregava, que ensinava, não estava endemoniado, graças a Deus. Pregava, ensinava, foi missionário nos Estados Unidos, mas não tinha ainda a experiência do novo nascimento. Meus irmãos, tem muita gente enganada dentro das igrejas como crente nominal. Deus não te chamou a isso. Se você é um crente nominal, Deus está te chamando nesta manhã a salvação, a conversão. Mas se você é um crente verdadeiro, Deus está te chamando hoje e para toda a vida, para santificação e para ser fiel a Ele. Que Deus abençoe você, que está me ouvindo nesta manhã, e que esta palavra possa trazer salvação à sua vida e fervor espiritual para a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, toma o meu ouvinte nesta manhã em tuas mãos. Se ainda não é um irmão em Cristo, mas é alguém apenas nominal, vai à igreja, às vezes tem anos, tem às vezes uma vida inteira ou décadas que vai à igreja, mas ainda não nasceu de novo. Eu oro, Senhor, te pedindo, faz, Senhor, a obra da salvação. Que nesta manhã seja o dia da salvação. Seja o dia em que tu, ó Santo Espírito de Deus, vai romper as cadeias do pecado, do diabo, das trevas e do império das trevas e trazer a salvação. Oro, Senhor, também por aquele que é um irmão em Cristo, é um filho teu de fato e verdade. Chama o teu povo à salvação. Chama o teu povo, meu Deus, à santificação. Chama o teu povo à fidelidade. Livra, Senhor, o teu povo, ó Deus, de negligenciar a tua palavra. A tua palavra é tudo o que temos. Meu Deus, que o teu povo ame a tua palavra, viva a tua palavra, porque o Senhor Espírito Santo habita em cada cristão verdadeiro para fortalecer e para dar vitória sobre o pecado. Abençoe a tua igreja, abençoe teu povo. É a minha oração nesta manhã, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu amado irmão, na graça preciosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor.